Aula do dia 20 de maio, planejamento estratégico. Vamos dar início, então. O assunto de hoje, nós vamos falar, dando sequência naquele processo de análise ambiental, né? Então, vamos retomar um pouquinho aí para a gente recordar que antes mesmo de a gente definir qual tipo de estratégia nós vamos utilizar, nós temos que fazer uma análise do micro e do macroambiente, né? Do microambiente, forças mais próximas da empresa e a própria empresa, a qual eu vou falar com vocês na próxima aula. Forças do macroambiente que estão mais distantes, e também nós temos as forças competitivas do setor industrial que foram apontadas, criadas por Porter, né? Porter foi um aluno de Harvard e já aos 26 anos ele já era professor também nessa instituição. O tema de hoje, pessoal, ele tem duas, não sei se seriam duas funções, né? Mas ele atende a duas demandas, né? A primeira é, claro, dentro do planejamento estratégico, entender esse ambiente competitivo em que a empresa está inserida. E, por outro lado, pessoal, geralmente, quando participamos de algum concurso, né, é comum cair questões sobre essas forças competitivas de Porter, né? Então, não estamos preparando vocês aqui para fazer concurso, mas as pessoas, vocês podem um dia pensar, sim, né, apareceu uma oportunidade bacana e você fazer um concurso aí. Então, fique atento, né? Dentro do projeto estratégico, Porter é muito usado, principalmente aí quando se trata dessas 5 forças competitivas aí, né? Então, sem mais delongas, vamos partir para falar sobre essas 5 tão famosas forças competitivas de Porter aí. Muito bem. Nós estamos aqui no modelo das 5 forças competitivas do setor industrial de Porter. E elas são representadas por esses 5 quadrados aqui, né? E, inicialmente, nós temos a rivalidade entre os competidores atuais, né? Então, quando você pensa estrategicamente, e de repente está pensando em expansão, em crescer, né? Então, você quer levar o seu produto para novos mercados, ou você quer levar a sua empresa para novos mercados, abrir uma filial, por exemplo, né? É importante que você avalie como é que está esse mercado, né? E Porter, ele usa essas forças para exemplificar para nós. Então, nós sabemos que existe uma competição muito intensa entre a Procter & Gamble, né? E aí o Cadu deve comercializar bastante desses itens lá, Ariel, Pantene, Vic Vaporub, entre outras marcas famosas, com a Unilever, né? Que, entre outras marcas, a Unilever tem o sabão em pó Omo, amaciante Comfort, né? E sorvete Que Bom, entre outras marcas famosíssimas, né? Então, mesmo esses 2 grandes players mundial, né? Eles, quando estão pensando em lançar alguma estratégia, eles analisam, né? Quer dizer, será que vale a pena eu dedicar tanta energia para levar o meu produto ou a minha empresa para aquele país, para aquela região? Ou é melhor eu, nesse primeiro momento, partir para outra região e deixar isso para um segundo momento, né? As empresas vivem de resultados, né? Então, as empresas têm que gerar resultados e, claro, positivo. Então, muitas vezes você analisa, né? Puxa vida, para eu montar uma loja, de repente o Cadu está avaliando aí, né? De montar uma filial do supermercado da família, né? E ele fala o seguinte, o pessoal está chegando aqui, a Maria Júlia, né? E aí o Cadu fala o seguinte, fala, puxa vida, né? Eu vou para Maringá. Então, quem está em Maringá, né? Bom, eu tenho em Maringá, eu tenho o Carrefour, representado pelo Atacadão. Eu tenho a rede CSD, né? CSD, acho que é isso. Companhia Sul-Americana de Distribuição, que é o Cidade Canção. Eu tenho a Rede Condor, eu tenho Mufato, eu tenho grandes players que já estão localizados na cidade de Maringá, né? Então,
É melhor eu ir para Maringá ou procurar uma cidade do porte de Maringá que tenha uma competição menos acirrada, né? Então, é essa questão que a gente coloca inicialmente, pessoal, para que vocês avaliem, né? Como é que está essa competição. Por outro lado, pessoal, a gente, de forma empírica, né, informal, observa que muitas vezes as empresas de cidades médias, por exemplo, como Maringá, né, elas preferem ir para cidades menores quando montam a sua filial do que para cidades maiores, né? Então, eu estou aqui em Maringá, e aí eu monto uma filial em Umuarama, uma filial em Campo Mourão, uma filial em Paranavaí, né? Quer dizer, cidades menores, são sem desmerecer nenhuma delas, mas se você for avaliar friamente aí, só o bairro, em termos de numéricos de população, só o Jardim Alvorada de Maringá é uma grande cidade, uma cidade como de um porte parecido com essas cidades que eu citei para vocês aí. É claro, sem desmerecê-las, por favor, né? No entanto, por que não ir para Londrina? Né? Então, você tem, qual que é o seu medo, entre aspas, né? É de realmente enfrentar competidores ainda maiores? Então, por exemplo, eu tenho uma loja de material de construção em Maringá, e eu prefiro abrir Paranavaí, Campo Mourão, Umuarama, e por aí vai, do que enfrentar grandes concorrentes, talvez, de Londrina, Leroy Merlin, lá também já tem a Telha Norte, e por aí vai, né? Então, opa, tem um microfone aberto aí, tinha. Tem ainda. Vamos ver quem que é. Meu. Tá bom. Então, pessoal, a gente percebe que, lógico, você tem que fazer essa análise, né? Da rivalidade. Então, por exemplo, ir para Londrina, eu vou encontrar, de repente, talvez, competidores internacionais em maior número do que Maringá, e eu vou para cidades menores, como Campo Mourão, Umuarama, Paranavaí, não vou encontrar esse tipo de competição, né? Mas também eu vou encontrar um mercado menor. Né? Então, enquanto eu vou para cidades como Campo Mourão, Paranavaí, em média de 100 mil habitantes, né? Londrina, hoje, com certeza, está próximo de 600 mil habitantes. E se você for puxar aí a região macro ali que envolve Londrina, com certeza a gente passa aí de 1 milhão de habitantes, né? Então, veja, quando você faz uma análise das empresas profissionalizadas, né, essa questão parece que não surge. A empresa profissionalizada, ela coloca no papel, analisa tecnicamente, né, potencial de venda, competição estabelecida no mercado e toma decisão. Né? Eu não vou para... O Carrefour não vai abrir mais uma loja em Maringá, porque eu já tenho lá, estou representado pelo um atacarejo com o atacadão, e prefiro pegar esse recurso e lançar em um mercado onde, com o mesmo recurso que eu teria que lançar em Maringá para conseguir um X de vendas, eu consigo em outra cidade de um porte parecido. Então, é assim que funciona, pessoal, né? Então, a gente percebe que as empresas familiares, né? As empresas que crescem, começam a se expandir, né? Eu não sei dizer para vocês, porque não fiz nenhum estudo sobre isso, né? Se o cara faz isso para testar, né? Bom, vamos testar primeiro nas cidades menores, se der certo a gente vai para cidades maiores, né? Por outro lado, nós temos uma grande empresa localizada aqui em Douradina, né? Que é a Gazin, né? Móveis Gazin, que a estratégia dela é exatamente essa, né? Ela prefere trabalhar em cidades menores, onde não estão estabelecidos seus concorrentes, e aí ela consegue trabalhar, quem sabe, com as margens um pouco melhores, né? Então, veja, é uma questão estratégica, né? Alguns conseguem ter sucesso por meio de partindo para grandes centros urbanos, e uma empresa que nasceu numa pequena cidade, como Douradina, hoje a Gazinha é reconhecida no Brasil todo, ela consegue trabalhar também nessas cidades menores e conseguindo ter um retorno bacana. Foi a mesma estratégia usada pelo Walmart quando ele começou nos Estados Unidos. Né? Ao invés de ir para grandes centros, ele trabalhava nas cidades menores, né? e conseguia ter um bom resultado. Né? Então, nós temos que fazer essa análise. Então, você está pensando, né? Vamos voltar para a nossa matéria, né? Você foi convocado para ajudar no planejamento estratégico da sua empresa, ou foi convocado para ajudar no planejamento estratégico como consultor em outra empresa. Né? E nesse processo de análise ambiental,
uma das questões que tem que ficar muito claro para nós é esse ambiente competitivo, né? Então, qual se, atenção, se a minha análise da postura estratégica, que é um item que nós vamos ver mais adiante, né? Chegar à conclusão que eu devo crescer, eu devo abrir novos mercados, é uma questão que eu tenho que trabalhar fortemente, essa questão aqui de analisar como é que está a competição nesses mercados, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre tudo isso aí, tá? Ameaça de ingresso de novos competidores, né? Então, os mercados mais atrativos são aqueles onde você, para entrar é mais difícil, né? Então, veja, você para montar um pet shop, sem desmerecer quem tem um pet shop, né? Mas para você montar um pet shop hoje, pequeno pet shop, quanto é que você vai gastar, né? Em termos de estrutura, prateleiras, gôndolas, computadores, um pouco de estoque, né? E compara com uma indústria de cimento, por exemplo, né? Para você montar uma indústria de cimento, uma indústria química, por exemplo, quanto você não tem que investir? Então, nesses mercados onde é mais fácil de você ingressar, você encontra competidores, muitas vezes, não tão profissionais, né? Então, o cara perdeu o emprego, gosta de cachorro, gosta de animais, por que não montar um pet shop? Né? Mas, de repente, o cara não teve uma formação de gestão, perfeito? Ameaça de produtos ou serviços substitutos, né? Isso aí é constante, né, pessoal? Vejam aí o exemplo tradicional das máquinas fotográficas, né, com filme tradicional, depois das máquinas digitais, depois aí das máquinas digitais para os smartphones, né? Poder de negociação dos compradores, né? Então, você quando está negociando com um grande comprador, por exemplo, veja, eu vou passar alguns dados para vocês no final da nossa aula aí sobre participação de mercado, aí sobre volume de venda de alguns grandes do Brasil, né? Então, imagina você negociando com o Pão de Açúcar, você negociando com o Carrefour, você negociando com o Walmart, né? Nós vimos lá na matéria de negociação, né, técnica de negociação, de que muitas vezes esse pessoal aí, ele simplesmente ganha-perde, né? Eles querem que você tirar o máximo de você, né? Poder de negociação dos fornecedores, né? Então, ao contrário aí, né? Então, você é uma pequena loja querendo comprar de uma grande empresa, né? Então, eu vou comprar da Nestlé, vou comprar da Unilever, vou comprar da Coca-Cola, né? Então, quais são os critérios que esses fornecedores colocam para você? Comprar da Ambev, né? Alguns desses fornecedores, eles colocam até preço na tua mercadoria, né? Vocês sabem como é que eles fazem isso, pessoal? Quando um fornecedor coloca preço na mercadoria do varejista? Como assim, professor? Vamos lá, vamos pegar o Cadu como exemplo, né? Eu tenho um supermercado aqui, correto? E eu vou vender, vou comprar da Unilever sabão em pó. Vou colocar sabão em pó Omo, né? E aí, na hora de eu colocar o preço para vender, a Unilever sugere que menos que X reais você não pode vender. Né? Então, não é que você não pode vender. Sim. Você pode até vender. A Ambev faz isso com cerveja. Então, é isso aí. Outro exemplo, né? Então, veja, você tem um negócio e o teu fornecedor determina o preço para você. Não é verdade? Quem falou da Ambev aí? Falou? Câmbio? Quem usou o exemplo da Ambev? Foi o Cadu, professor. Foi o Cadu sumiu. Memória. Cadu, eles fazem com toda a linha ou só com algumas marcas específicas? Ele voltou pro computador. Ele volta pro computador quando a gente consegue ouvir ele. Ó. Tem que ser no smartphone. Não, professor. Tô no celular. Internet. Então, Professor? veja. Oi, pode falar. Eles fazem com a maioria da linha. Eles têm um preço tabelado. Aí, tipo assim, todas as empresas eles fazem vender pelo mesmo preço. Tipo, o meu preço não pode ser diferente do concorrente. Pode ser que o preço que eu compre seja mais barato, mas eu não posso vender, tipo, não posso vender nem mais caro
e eu preciso pedir autorização para fazer, tipo, promoção. Caso eu faça alguma coisa sem autorização deles, eu não posso mais comprar. Tá vendo, pessoal? Isso aí é um exemplo de uma empresa da Ambev. Nós temos a Coca-Cola, temos a Unilever, né? Então nós temos grandes, Muito grandes. fácil, professor. É o pack com 18 latas de Skol. Aqui em Astorga nós somos o único autorizado a vender. Era, né? Quando tinha. Se a gente trocasse o preço de venda, a gente perdia isso. A gente não ia mais ser o único. Na verdade, a gente não ia mais nem poder. Ia passar para outro. Quando o Walmart comprou a rede Big, né? O Walmart comprou a rede Big do Grupo Sonai, né? Comprou a Big, Nacional, tinha várias marcas e o Walmart arrematou, né? E aí ele fez uma reinauguração aqui no Shopping Cidade. Eu fiquei muito atento, né, para essas questões, porque eu queria entender qual era a força do Walmart com relação à Coca-Cola, né? Porque a Coca-Cola também trabalha nesse sistema, né? Que você não pode usar o produto dela na promoção, né? Porque quando você começa a usar um produto muito na promoção, você acaba prejudicando a imagem desse produto, né? Então, o que aconteceu? Inauguraram o Walmart aqui com a marca Big, aqui em Maringá, reinauguraram. Agora o grupo Walmart, maior varejista do mundo, né? E aí, 2, 3 dias, eu percebi que o preço da Coca-Cola deles era mais barato que toda a cidade. Mas logo em seguida voltou ao patamar. Então, muito provavelmente, o Walmart fez uma negociação com a Coca, dizendo, olha, eu vou abrir uma loja, vou fazer uma promoção aí por 2, 3 dias, depois volta ao normal. Então, veja a relação de poder, pessoal, né? Em que os fornecedores, muitas vezes, e os compradores do outro lado, né? Então, o Walmart negociando com a Coca-Cola. Oi? Isso aí é tranquilo. Por exemplo, quando a gente vai abrir uma loja aqui, a gente manda tipo um ofício para as empresas. E a maioria das empresas ajuda, por exemplo, vai me dar 100 fardo de coca, vai dar um negócio assim, entendeu? Pra gente bater no preço. Sim, sim, Ou sim. você passa do preço, pelo menos tem lucro, entendeu? Tem uma empresa de banana aqui que o cara me deu 100 caixas de banana pra última loja que a gente abriu. Então, mas veja só, eu concordo com você, Cadu, né? O enxoval, né? Isso está muito, muito comum, principalmente no ramo de supermercado, né? Você vai abrir uma loja, você pede um enxoval para os seus fornecedores. Então, o que a Coca vai te dar, o que o cara da banana vai te dar e coisa e tal. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, e ao menos eu tenho observado isso, né? Mais distante, não dentro do supermercado, é que eles ajudam dando bonificações e tal. Mas o preço do produto, né? O preço do produto é uma coisa que eles batem bastante. Porque, por exemplo, eu tenho o preço da Coca-Cola latinha 360, sei lá, né? Que seja 2,50, né? Se eu coloco esse produto sempre em oferta por R$ 1,99, R$ 1,99, R$ 1,99, o preço do produto na cabeça do consumidor ele vai acabar virando R$ 1,99. E quando você passa para 2,50, ele fala assim, é 1,99, eu vou esperar um pouquinho para comprar que vai baixar. Então, as indústrias, né, têm uma experiência centenárias, né, veja, Coca-Cola, Unilever, Nestlé e coisa e tal, elas se preocupam muito com a imagem da marca do seu produto, né? Então, quanto que a Unilever, a Procter & Gamble, elas investem em propaganda, em ações do ponto de venda, para poder ter uma marca na nossa mente, né? Chegou alguém aqui? Não. E de repente você vai lá e acaba dando um desconto. E aí começa a se tornar um produto de preço mais baixo, né? E isso muitas vezes perde valor para o fornecedor. Então você vai entrar nesse mercado? Vou. Então esteja preparado, né? Esteja preparado para você ter essa interferência, muitas vezes, que um fornecedor pode fazer na sua empresa. Obrigado pelo exemplo, Cadu. Vamos falar um pouquinho mais de cada uma delas mais detalhadamente, né? Ô, professor. Oi. O Saito mandou pergunta ali no chat. Opa, vamos lá. Vamos lá. Qual a melhor situação para colocar uma promoção? Então, professor, checkmate, hein? Muito bem, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Então, qual é o teu objetivo?
Qual é o teu objetivo, site? Então, por exemplo, você tem, né, não vamos pensar nessas grandes empresas que determinam, e se você não seguir a risca, você perde o fornecedor, né? Mas qual é o teu objetivo? O teu objetivo é um preço chamariz? Você tem lá uma loja de material de construção e quer atrair alguns clientes para a sua loja, então você faz uma oferta de um produto lá que é um produto que necessita de produtos complementares, por exemplo. Então, por exemplo, eu vou colocar lá um jogo de louças de banheiro, lavatório e vaso sanitário, né? E aí espera-se que o cara indo comprar na loja de material de construção, o vendedor treinado vai vender para ele a torneira, o engate, válvula, sifão, né? O teu objetivo é, de repente, baixar teu estoque? Você comprou demais de um produto, você errou na compra e você vai baixar seu estoque, né? Então, aqueles produtos que você tem liberdade para você trabalhar, você pode tranquilamente trabalhar essas questões aí, né? Agora, aqueles que eu tenho uma relação forte com o fornecedor, como o Cadu falou, eu tenho que pedir permissão para eles. Olha, eu estou com estoque alto aqui de sabão em pó, eu posso baixar o preço? De repente fala assim, não, então não baixa o preço. Faz uma promoção, é o seguinte, ó, leve 3 e pague 2. Né? Eu sou mais favorável, Saito e alunos, né? Quando eu entro fazer uma promoção e não mexer o valor do produto. Né? Porque quando eu altero o valor do produto, eu posso criar uma memória desse preço no consumidor. Então, quando eu acabo oferecendo lá um combo, né, leve 3, pague 2, quando termina essa promoção, o meu preço continua lá, entendeu? Então, o cara não vai fazer a conta na cabeça dele e marcar, bom, o produto era 10, levo 3, pago 2, vai dar 6,50 e 6,66. Não, o cara, preço é 10, entendeu? Então, eu sou muito, apesar de trabalhar na área de marketing, né, e marketing e vendas está muito relacionado, e o pessoal de vendas gostar muito de desconto, porque desconto dá um impacto na hora, né? Quer dizer, você baixou o preço, o cara sensível a preço, ele vai lá comprar. Só que você aumentou o preço, ele vai fugir. Então, eu prefiro, Saito, pensar bastante antes de fazer uma promoção. Eu tento esgotar todas as formas antes de baixar o preço, né? Porque eu sei que se eu baixar o preço, eu vou, muitas vezes, gerar uma competição com o meu concorrente, ele também pode baixar o preço, ser mais forte do que eu, e aguentar esse preço por mais tempo e até dar um problema financeiro para mim, enfim, né? Então, eu prefiro tentar pensar em outras estratégias. Acontece que, no dia a dia das empresas, quando você reúne lá o financeiro, o cara do marketing, o gerente de vendas, né? Ou até o próprio dono da empresa, a estratégia mais rápida que traz caixa, né, fazer caixa, é baixar preço. Né? Então, imagina, Coca-Cola está R$2,50, por exemplo, né? E aí você coloca ela por R$1,99. Então, quer dizer, imagina, isso aí vai correr na praça e até alguns concorrentes poderiam até ir na sua loja comprar de você. Né? Então, só que o que acontece, né? Com o tempo você vai acabar gerando no consumidor essa perspectiva que você faz baixo preço, né? A loja, oh meu Deus, uma loja americana, uma rede de loja americana, me fugiu o nome dela. Eles, para conseguir cumprir as metas mensais, eles sempre davam desconto na segunda quinzena. O que aconteceu, pessoal? O americano não é bobo, né? Ele só o pessoal começou a comprar mais na loja só na segunda quinzena, porque pegava as ofertas. Então, o pessoal comentava, para fazer compra em tal supermercado, vai depois do dia 15, porque sempre tem as ofertas boas depois do dia 15, né? Então, desculpe se eu me estendi um pouco demais aí na resposta, Saito, mas ficou claro ou você quer mais algum esclarecimento? Valeu, vamos em frente então. Beleza, vamos lá. Então, vamos voltar de novo àquele primeiro bate-papo nosso início da aula. Rivalidade entre os competidores existentes, né? Então, a disputa se dará principalmente no campo de preço praticado. Então, principalmente, né, nesses produtos
que não tem como você, que é fácil do cara saber o preço, né? Então, por exemplo, quanto que é o preço no saco de cimento? Né? É o item que mais chama atenção na construção, né? Quanto é o preço, pede para a dona de casa, quanto é o preço do sabão em pó, do arroz, do feijão, do óleo de soja, né? Então, muitas vezes a competição nessas áreas, você não tem muita flexibilidade, né? Porque se você pergunta lá para o Cadu, né? Se ele aumentar muito o preço do arroz, do óleo de soja, do feijão, o cara acaba não indo ao supermercado e não comprando a batatinha chips, o chocolate, e aí que você, de repente, consegue ter uma margemzinha um pouco melhor, né? Então, nesses mercados, quando tem uma rivalidade intensa, né, nesses mercados, né, geralmente eu tenho uma guerra de preço, né? Preço tem que ser uma coisa que tem que estar muito atento. Propaganda, né? Vejam, quem são os maiores anunciantes no Brasil, né? Faz algum tempo que eu não me atualizo com relação a isso, até me chamou a atenção agora, mas o ano passado, se não me engano, a disputa estava entre Casas Bahia e Unilever, né? Então, um grande fornecedor, Unilever, né? E um grande comprador, né? Que é Casas Bahia, né? Então, nesses mercados, supermercado, rede de imóveis e eletro, né? Existe uma competição muito grande, onde você vê claramente a existência desses grandes players no mercado, né? Muitas vezes é obrigado a lançar novos produtos, no caso da indústria, né? Incrementando serviços, garantias oferecidas para o cliente e outras coisas mais. Principais motivos que levam à intensificação dessa rivalidade: concorrentes numerosos, né? No setor supermercadista, depois vou apresentar uns dados para vocês, houve uma concentração, né? De 20 anos para cá, no final do século passado, as 5 maiores redes supermercadistas, elas detinham 18% do mercado. Hoje, vou até antecipar para vocês aqui, ó. Hoje, só os 2 maiores, né, representam aí 41% do faturamento das 500 maiores empresas do mercado. Então, veja, ó, os 500 maiores grupos de supermercado no Brasil faturaram o ano passado aproximadamente 300 bilhões de reais. As 2 maiores empresas juntas venderam quase metade desses 300 bilhões de reais, né? Então, vejam, né, que de 20 anos para cá, houve uma grande concentração aí, principalmente no setor supermercado, móveis e eletro e por aí vai, né? Igualdade de tamanho e poder, então você vê aí disputando o mercado essas grandes redes, né? Isso aconteceu também com redes de farmácia, né? Antigamente aqui na nossa região, nós tínhamos redes, mas redes pequenas, né? Opa, deu um plim aí. Alarme falso. Nós tínhamos redes pequenas. Aqui em Maringá nós tínhamos redes que tinham 4, 5, 6 lojas, né? Hoje você vê aí Rede Nicei, Droga Raia, Pacheco, Casa São Paulo, Farmácia São Paulo, né? São redes de um porte já bem maior, né? Crescimento... Pode falar. Licença, mas isso aí se deve ao fato dessas grandes redes conseguir negociar diretamente com o fornecedor preços e formas de pagamento melhor, por isso que elas crescem numa proporção maior do que as pequenas? Bom, esse é um fator que certamente leva a isso, né? Porque eu, como fornecedor, eu tenho que dar uma atenção para esses meus clientes, no entanto, eu não posso ficar refém deles. Mas outra coisa que também favorece essa concentração, né? Quem chamou foi o Vitor. Sim. É o próprio crescimento e concentração dos mercados, Vitor. Nós acreditamos que a concentração do setor supermercadista, ela não passe disso. Por quê? Porque os grandes centros já foram atendidos, né? Então, você olhar,
as capitais e cidades maiores, 500 mil, 400 mil habitantes, como Maringá, Londrina e por aí vai, ela já tem essas redes atendendo, né? Então, a gente acredita que a concentração, ela não vai aumentar. Por quê? Porque o Brasil é um país continental. E para você ter um mercadinho no interior do Pará, do Acre, de Rondônia, talvez não interesse para as grandes redes. E isso dá espaço para o pequeno. Então, quanto maior nós tivermos uma concentração de consumidores, mais isso fortalece a concentração do varejo. Tanto que na Inglaterra, se eu não estou enganado, a concentração do varejo lá já passa de 60% ou mais. Né? Por quê? Porque a Inglaterra é uma ilha. Né? Quer dizer, tem lá uma população grande, se não se enganar, 40 milhões, aliás, 40 milhões de habitantes, coisa parecida, estou chutando aqui, tá? E num espaço muito curto, muito pequeno. Então, ali, isso favorece a concentração nessas grandes redes, tá? Mas o que você comentou no início também favorece, né? Porque eu vou ganhando cada vez mais músculo, né? Porque eu consigo negociar melhor, eu consigo vender mais, e com isso minha rentabilidade aumenta, e me dá a condição para eu poder investir, né? Porque como é que eu vou investir no negócio se eu não estou tendo rentabilidade, tá? Boa pergunta. Vamos mandar brasa. Crescimento do setor lento. Quer dizer, o que é o crescimento do setor lento, pessoal? Então, eu coloquei como meta de crescimento 10%, né? Ou 10 pontos percentuais esse ano, né? Mas o mercado está crescendo 1% ao ano, né? Então, aí o que acontece? Eu tenho que roubar clientes do meu concorrente. E aí gera essa rivalidade, né? Então, vocês fiquem muito atentos, né? Nós estamos aí para sair, espero eu, aí no máximo aí, vamos imaginar aí, mais esse restinho de ano aí, né? Mas para o ano 2022, quando todo mundo vacinado, provavelmente tem uma aceleração mais forte da economia, né? E aí o que acontece? Quando tem essa aceleração da economia, o mercado cresce, o PIB cresce, as empresas que estão estabelecidas, elas têm mais folga para crescer. Né? Em momentos de recessão é o contrário. Né? O mercado encolhe, eu tenho um monte de empresa ali dentro disputando poucos clientes. Então, provavelmente para o próximo ano, as empresas consigam crescer mais, porque o mercado deve crescer. Quando o produto não é diferenciado, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês que é o sofá. O sofá é diferenciado. Agora, Coca-Cola, Brahma duplo malte, cimento, né? Óleo de soja, né? Então, são produtos que eu tenho pouca margem para eu trabalhar, né? E quando o crescimento é uma bolha econômica? Aí é complicado, Leonardo, né? Porque quando o crescimento é uma bolha econômica, Leonardo, o que acontece? Muitos players que não estão preparados entram nesse mercado, né? Porque é o seguinte, imagina, aqui é o mercado, aí tem uma bolha, ele cresce. As empresas estabelecidas não conseguem atender todo mundo. Isso dá oportunidade para outros entrarem. Mas como é uma bolha, logo ela volta. E essas empresas pequenas, elas agora não conseguem sobreviver. Então elas vão acabar estragando esse mercado, baixando o preço, vendendo abaixo de custo para sobreviver e acaba estragando o mercado, né? Então é uma questão que nós temos que estar muito bem atento aí, principalmente o pessoal que trabalha na área de economia, né? Então, olha, pessoal, veja, né? Então, se eu trabalho com... Vamos lá. Beleza, valeu, Leonardo. Então, vamos lá. Se eu trabalho, por exemplo, com um sofá, né? Qual é o preço de um sofá, pessoal? Né? Faz tempo que eu não compro sofá, né? Aliás, a última vez que fui comprar, comprei até de um ex-aluno, né? Mas, há um tempo atrás, eu fui passear ali na região aqui em Maringá, na Avenida Paraná, onde tem várias lojas de decoração ali. Aí você entra numa loja, você fala, eu quero ver um sofá. Aí o cara fala, tem esse aqui por 3.500. 3 lugares, tal, aqui você pode vir uma cama aqui, papapá, beleza. O que ele é produzido? Não, é madeira boa, é tal coisa, beleza. Aí você sai, vai para outra loja. Um sofá muito parecido com aquele que você viu de 3.500, o cara pede 5. Mas por que ele aqui está 5? Não, porque aqui o material que reveste é melhor e tal.
Então, veja, quando eu trabalho em mercados onde é difícil a comparação de preço, eu tenho uma maior flexibilidade. Agora, o cara chega para comprar cimento na sua loja. Fala, quanto que é o saco de cimento? Votoran. Ah, vou chutar, tá? Ah, é R$ 26. Tá bom. No concorrente ele tá 25. Tchau, vou comprar lá, porque, né? Vou pagar mais barato por quê? O cara tem a pronta entrega, também tem um bom atendimento. Até facilita na hora do pagamento, por que eu vou pagar R$ 1 a mais para vocês, né? Então é nesse sentido que eu digo para vocês, né? Quem trabalha com produto diferenciado consegue trabalhar margens também diferentes, né? Quando o produto é perecível, né? Você tem que vender rapidamente, senão você pode perder esse produto. Então, quais são as nossas oportunidades e ameaças dentro desse mercado que nós estamos pretendendo acessar? Ameaça de ingresso de novos competidores. Então, já falei hoje para vocês da Procter & Gamble, da P&G e da Unilever, né? Então, veja, pessoal, essas duas empresas aqui, elas disputam o mercado no mundo inteiro. Né? A Unilever, se não me engano, é anglo-saxônica, né? É uma empresa holandesa e inglesa, né? A P&G é americana, né? Então, eles disputam o mercado nos Estados Unidos, na Europa, no mundo todo, né? E é o maior barato, pessoal. Quem tiver curiosidade, entra na internet aí, pesquisa a quantidade de marcas que essas empresas têm pelo mundo todo, entendeu? Então, eles têm aqui, chego a dizer até que tem centenas de marcas de sabão em pó, e que acabam utilizando marcas específicas em países e regiões específicas, né? Então, como é que funciona isso, né? Então, a ameaça de ingresso de novos competidores. Você entra num mercado onde a entrada desses competidores é mais fácil, se prepare, né, cara? Tentando ainda responder um pouco melhor a pergunta do Leonardo, nós estávamos, a empresa que eu trabalhava comercializava telhas de cimento amianto, e aí era uma época de plano econômico, vocês não viveram isso e quero que vocês não vivam, tá? Porque você acordava com um dinheiro hoje, amanhã era outra moeda, congelamento de preço, não tinha mais, era uma coisa de louco. Só quem viveu sabe como é que é. Pergunte para pais e para os avós aí, né? E aí nós vendíamos telhas de cimento amianto e fizemos uma campanha e nós vendemos em 3, 4 dias, 10 carretas de telha de cimento amianto. Né? Foram 300 toneladas que nós vendemos em 3, 4 dias, né? Por que nós conseguimos fazer isso? Porque a indústria deu uma condição de preço muito boa, a marca Brasilite era muito boa, o preço estava muito competitivo e usamos as melhores mídias para divulgar a nossa promoção, tá? Então, não teve telha para quem quis, né? E aí, então, um dos diretores dessa empresa, a empresa do grupo Saint-Gobain, empresa francesa, né, que também hoje é dona da Telenorte, aqui em Maringá e na rede no Brasil todo. E aí, então, esse francês, né, que atuava aqui no Brasil, ele quis conhecer essa loja de Maringá. Poxa, que loja que, né, no interior do Paraná, olha só, vendeu aí 10 carretas de telha, tal, vamos conhecer. E esse cara veio aqui, e eu, muito jovem na época, né, se achando a última bolacha do pacote, perguntei para esse diretor, né, olha, por que vocês não montam mais uma fábrica? Porque, veja, nós queríamos vender mais telhas, mas vocês não têm telhas para entregar, né? E ele, veja bem, é verdade, né? Pena, vocês venderam aí uma quantidade boa e nós não temos agora condições de continuar com essa promoção, porque nós não temos produção, vendemos tudo e tal, né? Bom, para encurtar a história, né, pessoal? Imagina, né? Você montar uma fábrica de telha, né? O investimento, maquinários, espaço, localização dessa fábrica, enfim, né? E aí, eu aqui no norte do Paraná querendo interferir na planejamento estratégico de uma multinacional. Bom, isso foi no mês de junho, julho, se não me engano, né? Em outubro, novembro, o plano do governo pifou, fez água, né? A inflação voltou, as vendas despencaram, né? Nós ficamos com telha sobrando no pátio. E aí eu entendi, né? Então, veja, quando você é um pequeno, né? Você não consegue ter a visão macro da coisa, né?
E aí, então, você fica empolgado e já quer montar mais uma loja, né? E aí você entra no mercado, faz um investimento, e aí, de repente, você tem problema. Né? Você acaba tendo problema porque você contava com uma venda e ela não vem. E uma multinacional francesa, Grupo Saint-Gobain, os caras muito provavelmente estavam sabendo, né, pela experiência de mercado deles e coisa e tal, que não era o momento de montar mais uma fábrica para atender uma bolha, como o Leonardo falou ali, né, que era uma bolha gerada artificialmente por um congelamento de preços, né. Então veja a diferença de você lidar com empresas familiares, não familiares, né? Tem grandes empresas familiares aí muito grandes, né? Mas empresas locais, pequenas, né? Que têm pouca visão de mercado. Então essas empresas muitas vezes entram facilmente, né? E acabam até estragando esse mercado. Né? Tipos de barreira. Como é que nós teríamos barreiras para entrar em alguns mercados? Né? Economia de escala é a primeira delas. Acho que o Vitor perguntou, né? Ah, então os caras crescem porque eles compram bastante. É verdade, né? Então imagina, o Grupo Walmart, o Grupo Pão de Açúcar, Carrefour, eles podem chegar hoje na Nestlé e falar o seguinte: olha, eu compro toda a sua produção, Nestlé. Tudo que você produzir, eu compro. Né? Pode deixar comigo que eu compro. Né? Seria, num primeiro momento, muito fácil para a Nestlé vender, atender essa demanda aí desse grande cliente, né? Só que é lógico, ela ia ficar na mão desse cliente, né? Porque os outros grandes, claro, que iam buscar novos fornecedores, né? Então, o pequeno muitas vezes não consegue comprar. E aí a gente passa nessas pequenas farmácias, né? Sem desmerecer, né, pessoal? A gente vê a dificuldade que o cara luta, né? O cara lá, uma farmácia, a gente que é mais observador, quando tem muita fralda infantil, fralda geriátrica nas prateleiras, é porque o cara está tampando o buraco da prateleira, porque não tem dinheiro para colocar produtos de maior valor, eles põem as fraldas para tampar buraco, né? Então, economia de escala, né? Então, o pequeno muitas vezes tem dificuldade de entrar no mercado onde só grandes players estão atuando, né? E aí, talvez para sobreviver, aí vem aquela história do associativismo, né? Onde, de repente, eu sou uma farmácia que me uno com outra, formo uma rede de 20 farmácias, e aí nós conseguimos comprar um pouquinho mais e continuar dando um precinho mais razoável para o meu cliente, e aí o cliente fala, puxa, o cara aqui me dá um atendimento personalizado, eu conheço o dono, quando eu preciso de uma emergência, ele está aqui para me atender, eu vou prestigiar esse camarada aqui, porque o preço dele está um pouquinho mais caro que o das grandes redes, mas pelo atendimento, proximidade, amizade, vou comprar dele. Né? Então a economia de escala é um grande problema para o pequeno. Né? Diferenciação de produtos, né? Então a dificuldade de uma pequena indústria de lançar novos produtos. Eu falei para vocês, 80% dos novos produtos morrem. Então como é que um pequeno vai lançar? Né? Necessidade de capital, né, pessoal? O pequenininho, muitas vezes, aí, ele monta um negócio, não tem capital de giro, né? Desvantagem de custo, né? O pequeno, muitas vezes, como eu falei, ele não consegue comprar direto da indústria, compra do atacado, e aí, então, seu custo fica mais alto, né? Próprias barreiras governamentais, que, de repente, agora, nem tanto, parece que estão querendo incentivar, né, a compra do pequeno, né? Mas você tinha que ter lá um capital social mínimo para participar dos pregões do governo, né? E dificuldades com o fornecedor. Tem fornecedor que não vende para você se você não completar 2 anos de loja aberta, né? Loja aberta, né? Não é no papel, não, né? Então, são essas barreiras que acabam, muitas vezes, dificultando o acesso a esses mercados, principalmente mercados que são dominados por grandes redes, por grandes empresas. Ameaça de produto substituto, pessoal. Esse aqui é complicado, né? A gente tem que ficar muito atento, muito atenta, né? Nós aí temos que, os nossos administradores, administradoras, contadoras, contadores, economistas aí, porque muitas vezes você acaba sendo ultrapassado, né? Pô, pessoal, em quantas aulas eu não apresentei a Blockbuster como um caso de sucesso em termos de locadora de vídeo, né?
Veja só, né? Ela tinha os melhores pontos da cidade, né? Era uma empresa que estava, enfim, estava muito bem. E, de repente, vem a internet, vem a tecnologia, e aí surge a Netflix e acaba derrubando a Blockbuster, né? Então, derrubando completamente, né, pessoal? Acaba eliminando aí a Blockbuster, né? Veja o caso, pessoal, quem diria, né? Olha, esse aqui é uma cadeira de dentista tradicional, né? Bonita, mas tradicional. Olha que os caras inventaram aqui, inventaram uma cama, né? E parece que está indo bem, está tendo boa aceitação no mercado, né? Então, veja, eu tinha o foco na cadeira tradicional e agora vem um camarada e me oferece aqui uma cadeira totalmente diferente, né? Não é uma cadeira, é uma cama, né? Dizem que aqui o cara tem menos problema com engolir saliva, enfim, dá mais conforto para a pessoa ser tratada no consultório odontológico, né? Então, refere-se à facilidade com que os compradores podem substituir um produto ou serviço por outro que exerça a mesma função, né? Então, será que o seu produto pode ser substituído? Vamos para mais exemplos. Aí, o açúcar pelo adoçante. Então, nós temos os substitutos ocasionais e os definitivos, né? Então, ó, os ocasionais são aqueles que o consumidor, na ocasião de uso do consumo, pode optar por A ou B, sendo que os dois podem continuar no mercado, né? Então, veja, se você entrar ali no site da União, você vai ver que nós temos aqui o açúcar União, né? E nós temos aqui o adoçante União. Então, essa grande empresa aqui, ela percebendo, né, que boa parte dos seus consumidores poderiam migrar para o adoçante, também oferece para o mercado a sua opção, ao invés de apenas trabalhar com o açúcar, né? Então, ela oferece também o adoçante. Agora, os definitivos, adeus, né? Então, olha aí, ó, talvez na casa de vocês, lá naquelas gavetas que você nunca mexe, você possa encontrar uma câmera fotográfica desse tipo aqui, né? Com filme, para você revelar, né? Eu nem sei se a gente consegue revelar filme hoje, né? Tem uma dessa aqui, hein? Tenho duas aqui no Tem duas aqui, professor Ricardo. Tem duas. Aí, ó. Tem muita gente ainda que continua com esses profissionais, né? Que dizem que dão uma qualidade boa na imagem, coisa e tal. Mas, em termos de popularização das câmeras fotográficas, adeus, né? Já foram, né? Aí virou digital e agora está dentro do smartphone, né? Então, como é que para o seu produto corre esse risco de ter substituto ou ocasional ou definitivo? E você está acompanhando esse processo como a União, que ao invés de negar que as pessoas deixariam de comprar açúcar para comprar adoçante, ela também passa a oferecer esse novo produto? Quer dizer, então, se de repente as pessoas abandonarem, eu acho difícil, né? Totalmente o açúcar, eu estou aqui com um adoçante, então eu permaneço no mercado, né? Agora, como a Kodak, né? Que acabou não acreditando na tecnologia digital, mesmo sendo seu engenheiro, o cara que desenvolveu a tecnologia digital, onde os diretores falam o seguinte: mas como é que essa câmera aqui, onde a gente vai colocar o filme, né? Não tem filme? Então, não interessa. Olha que miopia, né, de uma grande empresa extraordinária, que durante anos e anos dominou o mercado de filmes fotográficos no mundo, né? E depois migrou para dentro dos smartphones, perfeito? Poder de negociação dos compradores. Olha aqui, pessoal. Bom, eu peguei isso aqui da revista Super Hiper, se não me engano, do supermercado, que faz o ranking anual. O nosso amigo Cadu deve assinar essa revista. Em Apras. Júlio tá. Fala, Cadu. Cadu. Fala, garoto. Tá em julho, professor. Em julho. Em julho? Ok. Então, veja, ó. Isso. Ó, olha só. Carrefour, 62 bi.
Grupo Pão de Açúcar, 61 bi. E aqui em terceiro lugar, pessoal, está o Walmart, mas como ele não passou as informações do seu faturamento, olha só, né? Então ele ficou de fora desse ranking 2020, né? Mas em terceiro lugar é o Walmart, né? Mas, como ele não trouxe as informações, aí tem aqui, ó, Seconsul Brasil, essa empresa chilena. Bom, mas vejam aqui, ó, Carrefour é francesa, o Grupo Pão de Açúcar hoje é dominado pelo Grupo Casino da França, então 2 franceses aqui. Seconsul é chilena. Nós está nesse ranking aí, professor. Oi? Fala, Cadu. Nós está nesse ranking aí. Você tá, Cadu? Tamo. Qual, em que colocação? Eu tenho que pegar a revista ali para achar, professor, Não, mas tá aparecendo. Deixa quieto, tá bom. Estando entre os 500, tá figurando, tá beleza. E aí tem esse SDB Comércio de Alimentos, né? Aliás, ó, pulei aqui, ó, Irmãos Mufato do Paraná, olha que bacana, pessoal. Mas veja como cai o faturamento deles, né, ó, de 61 bi para 8, 7, quer dizer, no faturamento, né, 7 bi, né, mas como cai, né. Então veja, ó, um grupo internacional francês, um grupo internacional domínio francês, do grupo Casino, em terceiro lugar está o Walmart aqui, que é americano, e depois nós temos um grupo chileno, e depois que nós temos as empresas brasileiras, né. Então veja como esse segmento, né, esses compradores aqui, você colocar aqui os 3, Carrefour, Pão de Açúcar e Walmart, quanto esses caras não têm de poder de pressão em cima dos seus fornecedores, né? Essa SDB aqui, ela tem atuação forte em Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. E aqui tem o supermercado BH, deve ser de Minas Gerais, Companhia Zafari, Rio Grande do Sul, DMA, não sei, Sonda, acho que é Rio de Janeiro, Marte Minas, e nós temos aqui, ó, aí tem o Angelone, né, aqui, ó, o supermercado Cidade Canção, Companhia Sul-Americana de Distribuição, sendo atualmente a 17ª rede em termos de faturamento do segmento supermercadista do Brasil. Não é qualquer coisa, né, pessoal? Um faturamento aí de 2,5 bi por ano, né? Não tá ruim não, né? Dá para pagar as continhas nossas aí, né? E vamos ver o número de loja deles? 55, né? Temos outros aqui mais eficazes, né? Talvez seja um atacado, né? Tem menos lojas e faturamento maior, provavelmente seja atacado, né? Mas, enfim. Bom, o que chamou a atenção de vocês aqui, pessoal? Ou não chamou nada a atenção? A expressão dos valores? Os valores, principalmente das empresas internacionais, né? 61 bi para 8, né? Para 7, né? É muita coisa, né? Os bilhões, né, professor? Aí, ó. É bilhões, cara. Imagina, então, um Carrefour 62, um Grupo Pão de Açúcar 61, né? É para comprar algumas coisas. Dá para completar a dispensa, né? O que mais? Dá para encher o tanque ainda. Dá. Quem mais chamou a atenção de vocês? Ô, professor, essa GPA fez 61 bi, mas com 1.076 lojas. Número de loja. Aí as outras fazem, fazem menos, só que uma menor quantidade de loja. Então, se elas tivessem a mesma quantidade de loja que essa GPA, por exemplo, então elas estariam na frente, né? Agora tem que pensar o seguinte também, né? Não necessariamente. Se eu tenho mercado para isso, Se você né? pegar o ranking, professor. Oi. Pode falar. Se você pegar o ranking dos 200 maiores, tem empresa que tem, metade do tamanho do número de lojas, mas tem o dobro do faturamento. Eu peguei aqui, pessoal, da revista, um gráfico, não, uma tabela. Na realidade não é tabela, é um quadro isso aqui, né? Tecnicamente é um quadro, né? Tabela tinha que estar aberta aqui, tá? Quadro é fechado. Eu peguei o mais simples. Professor, por exemplo, você pegar o 20º e o 19º,
o 19º tem 17 lojas e o 20º tem 29. O faturamento dele é maior do que as 29. Então, eu tenho que fazer uma análise aí, pessoal, por metro quadrado. Porque eu posso ter aqui 1.000 lojas, mas eu tenho lojas pequenas. E eu posso ter 200, 400 e poucas lojas grandes. Então, o Cadu tem acesso a essa revista, e essa revista também, esses dados são abertos na internet para quem quiser. Você vai ter lá tabelas e quadros mais detalhados, com o número de funcionário, metro quadrado, entendeu? Então, aí você pode fazer uma análise melhor sobre a eficácia e eficiência dessa empresa, né? Aqui, eu quis trazer para vocês só a questão do faturamento, para vocês verem como essas empresas têm um poder de pressão sobre o fornecedor. Pô, cara, né, certa vez um aluno contando uma história de um camarada aqui, aqui da região de Alto Paraná, se não me engano, que ele fazia mesas para Casas Bahia, né? E aí o cara, Casas Bahia, pediu mais um desconto para ele. Falou, mais desconto não tem jeito, cara, eu vou vender, já estou me dando prejuízo. Aí o cara falou, você vai deixar de vender para uma Casa Bahia, né? Então você vê o poder, né, que esses caras têm de pressão sobre os pequenos, né, fabricantes, por exemplo. Mas para uma análise mais aprofundada, é só pegar a revista, você vai pegar aqui uma série de informações mais detalhadas. Além disso, mais alguma coisa chamou a atenção de vocês? Não chamou a atenção de vocês a questão dos maiores, né? E aí eu pego Carrefour, Pão de Açúcar e aqui no caso... Oi. Independente da loja, todas as lojas, assim, todos os mercados, vamos supor, eles têm obrigação de assinar ou só assina se quiser para estar participando dessas revistas? Então... Tem que ter um número de lojas, não? Não, então, o Walmart, ele não quis passar as informações. Então, se você não passa as informações, você fica fora. Não, assinar que nem, por exemplo, você assina tem se você Bom quiser. Dia. Não, o Bom Dia tá aí também. Você só assina se você quiser. Esse ranking APRAS aí, ele só aparece dos assinantes. Mas, tipo assim, a maioria das empresas assina porque é um custo muito baixo, você pega muito, entendeu? Porque, tipo assim, por exemplo, o Supermercado São José aqui de Astorga, a gente tem 3 lojas e a gente tá no ranking. Mas a maioria dos mercados assina para ter essa base, só que você não é obrigado, não. Só que só participa as empresas que assinam. E que fornece os dados, né, Cadu? Porque o nosso grande Walmart não quis fornecer, eles já tiraram da parada, né? Porque quanto que o Walmart não fatura? Eu creio que ele deve estar faturando algo muito próximo aos 2 primeiros. Então, mas ele não quis participar dessa daí, né? Porque tem uma que ele tá. No ano passado ele tá, né? E esse ano já não tá mais. E a explicação que a revista dá, se você olhar ali no rodapé, ele coloca que o Walmart se negou a passar os dados, então eles deixaram ele de fora. Mas eles colocam uma nota explicativa, ok? Bom, seguindo mais um pouquinho, o que eu queria chamar a atenção de vocês, pessoal, é o seguinte, vocês não estão percebendo, mas nós estamos aqui na mão do capital estrangeiro, internacional, ó. Francês e americano e chileno, quer dizer, das 5 maiores, 4, e são os maiores aqui, são empresas internacionais. Então, o que a gente tem que perceber com isso, né? Que essas empresas, elas não criam valor. A empresa de prestação de serviço, no caso varejista, ela não cria valor. Por exemplo, se eu trouxesse uma empresa inglesa para explorar petróleo aqui no Brasil, opa, então ela explora o petróleo, né? Aí nós exportamos esse petróleo, vendemos lá por $1, né? Aí entra divisa para o Brasil, legal. Mas banco, rede de supermercado, eles simplesmente os lucros, eles podem mandar integralmente para fora. Então, nada impede que se o Carrefour teve um lucro de 6 bi, né, se o Walmart teve outro lucro de 6 bi,
que ele não chegue lá no Banco Central do Brasil e fala assim, ó, eu tenho 6 bi de reais aqui, transforma isso em dólar que eu vou mandar para minha matriz nos Estados Unidos e na França. Entendeu? Então é legal, eles acabam dando emprego, geram emprego em todo o Brasil, ajudam também nesse processo de distribuição desses produtos, né? Mas na realidade, a grande parte, ou até a totalidade dos lucros, são mandados para fora, né? Eu acho que eu comentei com vocês... Oi, fala. Desculpa interromper, mas tipo, esse lucro que ele pode mandar integral para a sede, não seria, no caso, o preço que a gente paga pelo serviço dele de distribuir alimento e de gerar emprego, essas coisas? É a eficiência dele, porque um Carrefour, ele pode trabalhar o ano inteiro e não ter lucro. Ele pode ter aqui 62 bi de faturamento e apresentar prejuízo. E aí não tem como mandar lucro para fora, entendeu? Entendi. Isso aqui é o resultado do negócio. Então, os caras, eles vêm para o Brasil por quê? Porque eles entendem que eles conseguem atuar no mercado de players. Lembra que eu falei aqui para vocês? Ó, vou voltar aqui, ó. Aqui, ó. Rivalidade entre os competidores atuais. Né? Como é que é essa rivalidade? Olha aqui, ó. Essas empresas internacionais, elas falam, bom, nós estamos dominando. Porque se você pegar o Carrefour, você pegar o Pão de Açúcar, que hoje é Casino, francês, pegar o Walmart, pegar a rede Seconsud, eles têm aqui, com certeza, mais da metade das vendas das 500 maiores. E depois fica para os brasileiros aqui, lógico, a outra metade. Mas olha só, são quase 495 empresas para dividir um bolo que 4 empresas já dividiram entre elas, né? Eu estou dizendo o seguinte, só que a gente tem que ficar, muitas vezes, atento a essas questões, né? E a gente não percebe, né? Como é que me chamou a atenção isso, pessoal? Foi quando eu fiz o meu mestrado, né? Que eu fiz uma análise de balanço, acho que eu contei para vocês, da Pirelli, fiz ali análise de 5 anos, né? E todos os anos, a Pirelli no Brasil deu lucro, né? A fábrica de pneus, deu lucro, pneus e fios. E aí eu mandei um e-mail pro pessoal da Pirelli perguntando, olha, por que vocês nos últimos 5 anos mandaram todos os lucros para a Itália, né? Aí a pessoa muito educada falou, olha, muito obrigado por interessar na nossa empresa, e deu como resposta assim, política da empresa. Quer dizer, nada impede, dentro de uma economia de mercado aberta como nós vivemos aqui, quando o nosso amigo o Collor abriu para o capital estrangeiro, e eu acho que ele fez bem também na época, né? Nós estávamos muito fechados. As empresas vêm aqui, exploram o negócio e mandam os recursos para fora. Banco, por exemplo, Santander. O lucro do Santander ele pode mandar para a Espanha, né? E outros segmentos mais, a gente isso pode acontecer, né? Então, olha só como nós estamos na mão do capital internacional. Metade do faturamento está na mão do capital internacional. Eu vou falar uma coisa para vocês. E só não está mais porque para eles não interessam as cidades pequenas para eles explorar as cidades pequenas. Senão, eles teriam um faturamento maior ainda. Então, em países onde a concentração é maior, e aí alguém me perguntou aqui sobre a Argentina, o Leonardo, né? Olha lá, ó, Leonardo, isso está acontecendo na Argentina atualmente, não, professor? Então, não sei, Leonardo, não li nada sobre isso. Mas, por exemplo, a grande capital da Argentina é Buenos Aires. A grande Buenos Aires, a região metropolitana de Buenos Aires, se eu não estou enganado, tem 60% da população argentina naquela região. Então, isso, Leonardo, favorece essas grandes redes se estabelecerem nesses mercados. Então, quanto mais concentrado for a população do país, mais isso vai gerar. O Saito falou o que aqui? Uma empresa brasileira que é gigante lá fora e traz esse dinheiro para o Brasil? Rapaz, boa pergunta, hein? Olha, tem que fazer uma pesquisa aí, ó. Vamos pesquisar na internet aí, ver se a gente consegue encontrar alguma dessas empresas, né? Porque quais são as nossas maiores empresas? São do setor de exploração de minério, né, que é a Vale do Rio Doce, a Petrobras, né, a JBS agora com algumas unidades de
nos Estados Unidos com relação... Não sei, eu não sei te dizer, né? Professor, Petrobras tem polo no Canadá, em vários lugares, né? Mas não é tão representativo, né? Que nem eles compraram aquela, oh meu Deus do céu, lá em Pasadena, que não foi um bom negócio, né? Então eles estão voltando para o pré-sal, né? Eu conheço uma pessoa, professor, Pode falar. que trabalha como engenheiro lá como fala, lá no meio do mar, para Sim, Petrobras. lá na região do pré-sal, né? Isso. O Cadu caiu, o Saito tá afiado e o tá bravo hoje. Vamos em frente aqui. Estamos terminando. Termina a paciência de vocês, né? Então, eu chamo atenção para isso, pessoal. Então, em outros setores, preste atenção, né? Para quem você está... Onde está indo o nosso dinheiro, né? Veja o setor automobilístico, pessoal. As fábricas de automóveis no Brasil, né? São todas estrangeiras, né? Então, é complicado, né? Já falei aqui, e para terminar, essa aqui, ó. Poder de negociação dos fornecedores, né? Então, aqui são marcas diferentes de cimento, são fornecedores diferentes, mas isso aqui é um oligopólio, né, pessoal? Quer dizer, o que é um oligopólio, né? São poucas empresas que dominam o mercado. Então, os caras aqui não... Vamos tomar um cafezinho na esquina? Os 4 vão lá e acertam o preço. Então, a dificuldade que a gente tem aí quando você tem poucos fornecedores, né? E eu trago como exemplo aqui também a Unilever, né? Olha quantas marcas a Unilever tem. E aqui, pessoal, não são todas, tá? São algumas das marcas da Unilever. Ela tem muito, muito, muito mais, né? Olha aí, que bom, Omo, Seda, Rexona, Ades, e vai embora, Fofo, Hellmann's, né? Ala, Arisco, né? E o mercado, ele tem ação e reação, né? A Unilever, ela não tinha tantas marcas assim na virada do século. Ela foi comprando empresas do setor para ela ficar mais forte, para poder negociar num padrão mais adequado com Walmart, Carrefour e por aí vai, entendeu? Então, veja, a própria indústria teve que criar músculo para poder negociar melhor com os seus compradores, né? Então é isso, pessoal. Basicamente, essa aqui é a historinha do Porter, que ele fala que a gente tem que analisar com calma, tá? Então, como é que está a rivalidade no mercado? Então, você vê que no setor de supermercado é dominado pelo capital internacional. Montadoras de carro, mesma coisa, né? Ameaça de ingresso de novos competidores. Então, quanto mais difícil for para para entrar competidores, melhor. Então, veja, por que o Brasil não tem fábrica de automóveis? Porque é difícil entrar nesse segmento, tem que ter tecnologia, recurso, né? Os substitutos que podem matar o teu produto, negociação com compradores e fornecedores. Isso aqui são as 5 forças competitivas de Porter. Perguntas? Professora, a Unilever não é da Johnson Johnson também? Não, a Johnson Johnson é uma empresa americana. A Unilever é anglo-saxônica. A Unilever é holandesa e inglesa, se não me engano. Me desculpa. A Unilever era exclusivamente holandesa e inglesa. Mas ela fez uma fusão com uma empresa americana também, para ficar mais forte ainda. Mas não foi a Johnson Johnson, tenho certeza disso. Tá? Que é uma outra grande empresa, né? Pô, pessoal, são empresas centenárias, entendeu? Né? São empresas centenárias. Como é que a gente tem que tirar o chapéu para essas empresas aí, né? O que mais? Voltamos. Então é isso, pessoal. Veja, né? Quantas questões nós temos que olhar e verificar, né? Vale a pena entrar nesse mercado? Como é que é a minha posição em relação a esse mercado, né? Então, muitas empresas, por exemplo, como por exemplo o Cidade Canção, lá no comecinho, né? Ele estava na posição onde ele era pressionado pelos fornecedores, né? Hoje ele já inverteu, hoje ele pressiona
boa parte dos seus fornecedores, porque comprando 2,5 bi, ele tem uma condição de negociação melhor, né? Tá? É isso, quer dizer, tentem guardar esses conceitos, porque isso geralmente em concurso, quando trata de gestão, trata de planejamento estratégico, eles comentam essas forças competitivas de Porter aí, ok? Perguntas? Comentário? Ô, professor, eu esqueci de avisar antes, mas o Anderson pediu para te falar que ele não pôde comparecer nessa primeira aula, tá? Beleza. É que a gente não sabe se você faz chamado ou não, daí a galera pede para avisar. Tá bom, tá legal. Obrigado por avisar. Pá, perguntinha aqui, vamos ver. O Júlio quer aparecer na foto. Não apareceu na foto hoje, Júlio? Felizmente, né, professor? Tem que se contentar aí, né? Então, Júlio, na próxima aula a gente vai tirar outra foto, tá? Pode deixar, professor. Vou ver aqui. Mas você tá aqui, ué. Deixa eu ver aqui. Você acha que você apareceu na foto? Sim, rapaz. Não, eu não consegui abrir a câmera, não. Só se for a bloquinho preto lá. A sua foto tá aqui, não tá no ao vivo, mas tua foto tá aqui, tá presente aqui. Tá legal aqui, tá legal. Pessoal, alguma coisa... Fala. Mandei solicitação ali para você no Insta agora, professor. Opa, beleza, vamos, já tá aceito já. Pessoal, paramos por aqui, voltamos às 9 com o Pieski. Fechou? Vamos tomar uma aguinha. Fechou. Vamos dar uma descansada. Beleza, então. Vou parar a gravação e aguardo vocês às 9 horas. Até mais. Até às 9, professor. Beleza. Até mais. Tchau. Valeu, professor. Até mais.